noite, Brasília, ao vivo, sem citar o presidente Jair Bolsonaro. O presidente do TSE, Edson Fachin, diz que o tribunal não se omitirá durante as eleições. Essas declarações, ou essa em especificamente, foi feita a juristas, é isso? Paola Cuenca aqui de novo com a gente com os detalhes da notícia. É isso mesmo, foi feito um grupo de juristas, advogados, acadêmicos, pesquisadores de diferentes áreas do direito, que formam um grupo Prerrogativas, um grupo em defesa do Estado Democrático de Direito. Essa reunião ocorrida na terça-feira entre o grupo Prerrogativas e o ministro-presidente do TSE, Luiz Edson Fachin, serviu inclusive para a entrega da Carta às Brasileiras e aos brasileiros um manifesto em defesa da democracia, que recolheu milhares de assinaturas e tinha o grupo Prerrogativas como um dos que movimentavam a busca de apoios, assinaturas a respeito desse documento. Tanto é que a gente chegou a dar a notícia de que banqueiros, empresários também se uniram a esse ato e assinaram também esse manifesto em defesa da democracia. Nesse encontro, inclusive, o grupo também manifestou a preocupação a respeito do processo eleitoral e também manifestou total apoio e confiança a respeito das urnas eletrônicas e de todo o processo eleitoral brasileiro. Sobre esse sentido, o ministro Luiz Edson Fachin ressaltou que as eleições devem acontecer em outubro, normalmente, e que quem for eleito vai sim receber o seu cargo de forma natural. Vamos ouvir um trecho da fala de Luiz Edson Fachin. É que nós, como não poderia deixar de ser, realizaremos as eleições e os eleitos serão diplomados. Esta é uma cláusula pétrea da Justiça Eleitoral. Os eleitos serão diplomados. Além disso, o grupo Prerrogativas também manifestou a preocupação a respeito dos casos de violência política. A respeito disso, eles pediram, inclusive, para entrar naquele grupo de trabalho que foi criado na semana passada pelo Tribunal Superior Eleitoral para tentar coordenar ações, principalmente de combate a essa violência política. Sobre esse assunto, Luiz Edson Fachin chegou a dizer que o TSE não vai tolerar e não medirá esforços para agir a fim de coibir a violência como arma política e enfrentar a desinformação como prática do caos. A gente separou também um outro trecho da fala de Luiz Edson Fachin a respeito desse tema das eleições. Que o Tribunal Superior Eleitoral não está só, porque a sociedade tem evidenciado que não tolera o negacionismo eleitoral. Contra posturas antidemocráticas, doses maciças de vacina de democracia. O ataque às urnas eletrônicas como pretexto para se brandir cólera não induzirá o país a erro. Cabe a gente ressaltar também que a assessoria de imprensa do Tribunal Superior Eleitoral também deu a informação de que a Justiça Eleitoral já recebeu mais de 100 documentos de diferentes entidades, órgãos, associações, manifestando completo apoio à Justiça Eleitoral e também confiança nas urnas eletrônicas. Perfeito, valeu a Paola falando com a gente ao vivo de Brasília. Roberto Mota, o presidente do TSE, então diz que quem vencer as eleições nas urnas será diplomado. Esse recado tem destinatário? Essa discussão com relação à confiabilidade do sistema eleitoral é que provoca essa fala de Edson Fachin? É difícil dizer, Adriana. O ministro disse que os eleitos serão diplomados, o que sempre aconteceu no Brasil, né? E aí ele afirma que isso é uma cláusula pétrea da Justiça Eleitoral. E aí a gente fica se perguntando, eu nem sabia que a Justiça Eleitoral tinha cláusula pétrea. Até onde eu sabia, cláusula pétrea tem na Constituição. É importante dizer que desse grupo que se reuniu aí, o grupo Prerrogativas, faz parte desse grupo um advogado que foi gravado em vídeo há 3 ou 4 meses atrás, numa reunião com algumas pessoas que incluíam políticos do PT, fazendo a seguinte afirmação: o crime já aconteceu, de que adianta punir? Quer dizer, é esse tipo de pensamento que predomina naquele grupo. O ministro também falou de que a agressão às urnas eletrônicas seria um ataque ao voto dos mais pobres. Outra afirmação também que a gente para diante dela e tenta fazer um exercício de compreensão. Na verdade, ele falou agressão às urnas eletrônicas. E a gente fica pensando como é que se agride uma urna eletrônica, como é que se agride um objeto inanimado. E, de novo, essa expressão
violência eleitoral, que inclusive ele classificou como sendo um subtipo da violência política. A gente precisa ter muito cuidado com o uso que a gente dá às palavras, porque quando a gente usa as palavras de forma errada, de forma rasa, a gente acaba tirando o que as palavras realmente explicam, roubando as palavras do seu significado. Como eu já disse aqui, o que a gente vê no Brasil não é violência. Violência é um termo abstrato, difuso, né? Vamos todos vestir branco para combater a violência. O que existe no Brasil é crime. Existe o crime violento, existe o crime de colarinho branco, existe também, provavelmente, o crime eleitoral, né? O político que compra voto, o político que suborna. Esses são os crimes que têm que ser combatidos, não um crime imaginário, que é um crime de agressão a um sistema digital. Vamos lembrar também, é sempre importante lembrar, em uma democracia todos têm direito à opinião. Não existe crime de opinião em uma democracia republicana. Microfone, Cristina Grêmio, nessa discussão. É cláusula pétrea das democracias a liberdade de expressão, né? Mas infelizmente a gente vive uma ditadura da toga descarada e a gente vê isso sendo cada vez mais reafirmado, não só pela militância de imprensa, mas também por esses partidos de oposição em desespero absoluto e por por esse aparelhamento do sistema. Falar em negacionismo eleitoral, em violência, ataque às urnas, é tudo blá blá blá, é exatamente o pensamento que ronda esse grupo Prerrogativas aí, que defende crime, que defende criminoso, porque diz que se o crime está cometido, não precisa mais punir, já foi cometido mesmo, né? Enquanto não chegar na própria porta de casa e na própria família, acho que vão continuar pensando assim. Eu só queria enfatizar essa questão dos eleitos serão diplomados. Exatamente, ministro Fachin, é exatamente isso que o brasileiro quer. Todo brasileiro de bem quer os eleitos diplomados. Agora, quem são esses eleitos? É isso que se questiona. Precisa haver uma transparência na apuração dos votos, como, aliás, manda o artigo 221 do nosso Código Eleitoral e vem sendo desrespeitado desde quando foi implantado o sistema eletrônico de votação. O Código Eleitoral exige contagem pública de votos e isso não é feito. A Polícia Federal já foi convocada pelo TSE para avaliar o sistema de contagem e disse que ele é inauditável. Então, os questionamentos que estão sendo feitos são legítimos, não são ataque coisa nenhuma, isso é uma balela e confundir esses questionamentos com questionamentos especificamente de urnas é simplesmente minimizar o que está acontecendo para tentar imputar uma falsa confusão aí no debate. Não é isso que está sendo questionado. Os brasileiros querem transparência e são milhões, não são 3 mil assinando um abaixo-assinado dentro de uma bolha. O brasileiro quer liberdade para escolher o seu próximo presidente da República, escolher ser governador, senador, deputado. É isso que o brasileiro quer. O brasileiro quer que o resultado da urna no dia 2 de outubro e no segundo turno seja respeitado, independente de qual seja esse resultado. A única confusão aqui quem impõe é quem ataca diuturnamente as urnas eletrônicas, que são seguras sim. Agora, não adianta repetir aqui, porque do outro lado o que a gente ouve é simplesmente um mantra, como foi o mantra da cloroquina na pandemia. Agora tem um mantra de que a urna eletrônica não funciona. A Polícia Federal já veio a público inúmeras vezes esclarecer que as urnas eletrônicas são confiáveis. Mais recentemente, na semana passada, se a Cristina quiser consultar e dar uma gulgada, várias associações que reúne delegados de polícias da Federal, peritos criminais, inclusive a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, vieram a público e manifestaram confiança nas urnas eletrônicas. E mais, o delegado da Polícia Federal, responsável por esse inquérito, ao qual o presidente Bolsonaro se refere tanto, já prestou depoimento dizendo que nunca achou nenhum indício de fraude ou de manipulação, alteração, adulteração de votos nas urnas eletrônicas. Então, quem vem repetindo isso como se fosse um mantra, como se não houvesse transparência na nossa votação, no nosso sistema, processo eleitoral, quando há transparência, sim, existe há 25 anos, foi esse mesmo processo que elegeu o presidente Bolsonaro em 7 ocasiões para deputado federal, uma para presidente da República e muitos aliados dele do então partido PSL, foi justamente
sistema das urnas eletrônicas em que devemos confiar. Agora, quem deturpa e distorce o significado, o conceito da palavra liberdade, que virou uma palavra que encobre e admite tudo. Ela é usada para encobrir mentiras, para encobrir ataques às instituições, ataques antidemocráticos, para encobrir desinformação. Então, essa sim é uma distorção do conceito de liberdade. Olha o mantra, existem crimes especificados. Isso é mantra, né? Ataque antidemocrático. Democrático é queimar estátua, né? Essa turma é muito legal na definição das palavras. Democrático é esperar o outro. Amanda, não vou nem rebater. Fala, você gosta de falar bastante para deixar os outros sem espaço. Pode falar que o nosso telespectador não é bobo, ele sabe exatamente qual é a verdade, quem está com a verdade. Você não sabe respeitar o tempo? Você fala tanto de democracia, está na minha vez de falar. Você não sabe respeitar o tempo, Amanda. Você não sabe respeitar. Você fala que nem uma metralhadora e a gente não pode falar depois. Não, o que eu estou dizendo só é que o nosso telespectador não é bobo. A única pode falar que repete como se fosse então, mantra, o teu mantra você que pode a cloroquina funciona até hoje e use um estudo da Arábia Saudita. Deixa eu retornar. É difícil até manter a linha de raciocínio com essas interrupções de quem não tem argumentos, então precisa interromper, precisa usar esse método de discurso, de debate, interromper a fala do outro, justamente para questionar quando o outro faz tece um raciocínio. Então é isso. Eu conheço a gente está no sistema eleitoral que é confiável. Olha aí de novo, falta de confiança havia quando votávamos na cédula de papel antes das urnas eletrônicas, antes de 1996. Desde então tem havido uma crescente confiança, credibilidade no nosso sistema eleitoral. Não sou eu que estou dizendo, são todas as associações e entidades da sociedade civil e também do Estado que supervisionam, que comandam o processo eleitoral, ou então supervisionam, participam desse processo eleitoral e também são organismos estrangeiros e nações estrangeiras. Todo mundo confia no processo eleitoral. O único que não confia são vocês e o presidente Bolsonaro.